Eu quero dizer a vocês que nesta sexta-feira, dia 5 de julho, são 16 horas e 36 minutos, eu me dei o trabalho de ler na íntegra toda a reportagem da revista Veja a respeito desses diálogos interceptados criminosamente, sobretudo entre o ministro Sérgio Moro, na época era juiz federal no Paraná, e o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. Eu li tudo. É uma enorme uma reportagem da revista Veja. Para vocês terem uma ideia, a Veja mobilizou uma equipe de 9 repórteres para produzir essa reportagem. Eles disseram ali que leram 649.551 mensagens interceptadas, sobretudo de 2016, entre não apenas Moro e Dallagnol, mas entre vários magistrados, vários procuradores federais, várias autoridades, inclusive jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ora, só isso aí já dá razão ao que disse o ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados esta semana, quando ele afirmou que isso não é trabalho para um hackerzinho, não. Isso aí, olha só, gente muito bem equipada, e bastante gente, e muito bem paga, seria capaz de produzir interceptações de tão alto volume. Você veja que só a Veja, a revista Veja, ela mesma confessa que teve acesso a 649 mil mensagens. Isso, pelo que se sabe, existe muito mais do que isso aí. Bom, eu li tudo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para 3 aspectos relacionados com esses 9 jornalistas que escreveram a reportagem para a Veja. Primeiro, o principal repórter usado pela Veja é o próprio Glenn Greenwald, que está replicando quase que diariamente, em capítulos do novelão da Vaza Jato. Ele é o principal, olha só, ele é o grande acusador e é o principal repórter aí amealhado pela revista Veja. Tem também a repórter Roberta Paduan, que foi do jornal o Globo, que produziu um livro que eu já indiquei aqui para vocês a respeito do que aconteceu na Petrobras. É um livro maravilhoso. Eu, sinceramente, me surpreendi muito quando vi o nome da Roberta Paduan ali dentro, porque ela sabe exatamente quais foram os crimes que a organização criminosa montada pelo PT e pelo Lula cometeram, saqueando a Petrobras e por pouco não destruindo a estatal. E um terceiro nome ali, que aliás não me surpreende muito, é o do gaúcho Leandro Demore, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, se é que não viram um outro comentário meu a respeito desse assunto aí, sobre esse jornalista gaúcho aí, o Leandro Demore. Ele era um dos responsáveis pelo blog A Nova Corja, que durante vários meses aqui no Rio Grande do Sul produziu uma série de calúnias, de injúrias, de difamações contra jornalistas, inclusive contra mim. Eu acabei colocando-os no banco dos réus, em ações, uma interpelação, depois em ações penais e ações cíveis que eu movi. Foram todos condenados. Esse blog Nova Corja, tal como está acontecendo agora com esse site The Intercept, acho que imaginavam que poderiam caluniar, injuriar e difamar quem quisesse. Não é comigo não, violão. Não aconteceu isso não. Não aconteceu isso. E se eles não tivessem fugido, alguns deles, inclusive, de ir embora, aqui do Rio Grande do Sul, e se não tivessem fechado a própria Nova Corja, eu fecharia. Com certeza. Na prática, eu e um outro jornalista daqui, que acabamos, através de medidas judiciais, fechando esse blog sujo aí. E esse site de Intercept está seguindo o mesmo caminho. Essa tecnologia, o companheirinho ali do Glenn Greenwald, o Leandro Demore, levou lá para junto com ele. Esse Leandro Demore é o mesmo jornalista que há um mês atrás aqui foi contemplado com a comenda Guilhermino César, a maior comenda concedida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aqui do Estado por iniciativa do Procurador-Geral Tacamino.
Eu até entrei hoje com um pedido com base na lei de acesso à informação para saber do procurador da Camino quais foram os critérios que o fizeram escolher esse jornalista para receber uma comenda tão importante. Bom, mas a respeito da reportagem da Veja, a esquerdalha toda está repercutindo isso aí. A síntese que eu posso trazer aqui para vocês, de tudo que eu li, é o seguinte, como já também entendi nas postagens anteriores do The Intercept e seus aliados. Existem gravações ali, todas elas têm relação com procedimentos processuais ou investigatórios. Não há nenhuma única linha, eu quero que me apontem, de diálogos travados entre o Moro e o Dallagnol, nos quais fica evidente que eles estão produzindo provas ilegais, provas inexistentes, provas mentirosas, provas artificiais, para poder condenar qualquer dos corruptos que foram condenados até agora na Operação Lava Jato. Não há nada sobre isso aí. As conversações são todas de caráter processual, de encaminhamento processual ou investigatório. Nada mais do que isso aí. Não há uma só postagem que revele uma relação promíscua do juiz federal Sérgio Moro e do Dallagnol, ou dos procuradores e magistrados em geral, no sentido de alavancar a produção de provas materiais ou testemunhais ilícitas, mentirosas, falsas, ou seja, que não tivessem realmente provas capazes de materialmente levar à condenação, como levou, de gente caracterizadamente ladra, como é esse líder das esquerdas brasileiras, Lula da Silva. Nada sobre isso aí. Aliás, o Lula foi condenado já num caso, como eu disse para vocês aqui, do triplex, em primeira, segunda e terceira instância, todas as instâncias. Não se trata apenas ali da Justiça Federal do Paraná. Ele foi condenado já em primeira instância, no caso, numa outra ação do sítio de Atibaia, e na semana que vem, vocês podem anotar aí, ele vai levar a terceira condenação. Nesse caso, numa ação movida por ladroeiras que o Lula conduziu junto com seus capangas e companheiros, no caso do Instituto Lula e de um outro apartamento que ele tem lá no mesmo prédio onde ele mora, em São Bernardo do Campo. Esse homem é de uma voracidade, e esse PT, essa organização criminosa toda, aí é de uma voracidade inesgotável. E estão tentando, evidentemente, atacar a Lava Jato, atacar o Sérgio Moro, o Dallagnol, com factoides que estão sendo produzidos diariamente por esse estrangeiro americano, o Greenwald, né, que até agora ainda não teve o passo cortado. Mas ele pode esperar que vem troco por aí. Só para completar, aí eu queria dizer para vocês que isso tudo que está acontecendo aí nesse momento, ao invés de prejudicar o ministro Sérgio Moro, está reforçando a sua posição. Porque está ficando cada vez mais claro que o Sérgio Moro, enquanto juiz federal no Paraná, responsável pelos julgamentos em primeira instância da Operação Lava Jato, ele fez o que tinha que fazer, ou seja, tratar de produzir uma sentença que refletisse, através de provas materiais e testemunhais, os crimes cometidos por Lula e a sua gangue. E isso aconteceu. Não foi por menos que o povo foi para as ruas no domingo para prestigiar a Lava Jato e o Sérgio Moro. Não foi por menos que hoje, em São Paulo, no mercado financeiro, o Sérgio Moro foi recebido de pé pelas pessoas que estavam ali, convidados, e aplaudido de pé. Ele estava ali. Ele falou sobre esse caso aí, porque não tem se negado a falar sobre esse caso aí. Existem situações, disse o Moro ali para o mercado financeiro, que chegam a ser esquizofrênicas, como é um caso de supostas provas que ele teria pedido ao Ministério Público Federal para a ação na qual estava sendo julgado o Skoniski. Ora, disse o Moro, eu pedi que botassem provas mais robustas ali para esse caso, na ação, mas o Svi não foi condenado, ele foi absolvido por mim. Quer dizer, eu seria esquizofrênico, a um ponto tal
de pedir que fossem incluídas provas mais robustas, quando, na verdade, a minha tendência seria, não o que disse o Intercept, que seria condenar os VIE, mas eu absolvi os VIE. Bom, neste domingo vamos ver como é que reage o público do Maracanã, porque o presidente Bolsonaro, para prestigiar o Moro mais uma vez, convidou a ver o jogo da seleção brasileira contra a seleção do Peru. Vamos ver como é que o povo reage ali, né? O Bolsonaro, aliás, hoje, nesta sexta-feira, disse: o povo é que vai nos julgar. Vamos ver o que vai acontecer em relação. Já no domingo já houve esse julgamento favorável ao Moro, né? Hoje, essa reação em São Paulo é do mercado financeiro. E no domingo, eu não tenho dúvida que esse apoio ficará ainda mais evidente, porque tudo que fez o Moro até agora, na Operação Lava Jato, foi para enfiar na cadeia os ladrões do dinheiro público. Essa gente que montou uma organização criminosa para saquear os cofres públicos, para enriquecer e para corromper eleitores e políticos, do modo como foi feito até agora.